Amém? Eu quero ler em 2 Samuel, capítulo 12, apenas um versículo que está, versículo 20, capítulo de 2 Samuel 12, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Então Davi se levantou da terra e se lavou e ungiu e mudou seus vestidos e entrou na casa do Senhor, adorou, então veio à sua casa e pediu pão, e lhe deram e puseram pão e comeu. Amém? Até aqui só. O meu testemunho, ele começa numa igreja que eu congregava. Lá nessa igreja, ela é 2 vezes maior que essa. E lá tinha muitos obreiros, Tinha 17 presbíteros, eu era um dos 17, e tinha 34 diáconos na igreja. Então, quando eu fui para essa igreja, a gente vai chegando e vai para o culto e começa a ver as coisas que estão acontecendo na igreja, Porque aqui é como fosse aqui, Tem o departamento infantil. Então eu falei assim, Senhor, se o Senhor me trouxe para cá, eu quero somar. Eu vim para trabalhar, tu sabe que eu gosto de trabalhar, gosto de fazer a obra do Senhor. E orando, e pedia para Deus falar comigo. E aí eu comecei a fazer a teologia que tinha lá na igreja, comecei a me envolver com os irmãos, conhecendo as pessoas. E de repente, um dia o líder de missões da igreja, ele vai ao púlpito, ele faz uma pregação, ele incentiva, o povo a fazer um evangelismo no local, na região. E ali eu falei, cara, é aí que eu tenho que estar. Eu gosto muito disso. E ali eu fui e me prontifiquei. Depois do culto, falei, pode contar comigo, pastor, tá bom? E eu, empolgado, porque a igreja era bem grande, tinha bastante jovens, Eu pensei, vai ser uma benção, Vai estar com certeza lotado no dia do encontro. E era bem num sábado, E eu cheguei naquele sábado, 13h, no horário marcado, e para minha surpresa, só estava eu e o pastor. E a gente ficou olhando um para a cara do outro. Aí, de repente, cruzou mais uma porta. Aí falou assim, já tem muito. Tem 3, já tem muito, ele falou. Eu falei, meu Deus, pastor, mas ele é assim mesmo. Evangelismo ninguém quer fazer. Aí eu falei, poxa, mas eu acho tão interessante. Ele falou, então vamos orar, vamos começar. Aí a gente botava os folhetos no chão do altar, a gente se ajoelhava e cada um orava o quanto desse, Aí cada um orava ali umas meia hora orando, pedia para abençoar o folheto, para aquele folheto, que as pessoas que recebessem aquele folheto não recebessem apenas um folheto, recebesse o toque do Espírito Santo. E o interessante é que a gente começou a iniciar esse trabalho, participando, e em um determinado momento, eu fui chamado para fazer parte de um corpo lá, que tinha um dia naquela igreja, tinha um dia que era o culto da família. E eu fui chamado para ficar ali participando daquele culto da família. E a igreja era assim, ela chamava os pregadores de fora. E não era qualquer pessoa que poderia chegar naquela igreja e pregar. Era só pessoas de fama. E eu estava lá e eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, eu estou aqui, eu quero crescer espiritualmente. Eu não estou querendo o microfone da igreja, que eu já vi que é muito concorrido. Eu estou aqui para o que o Senhor queira fazer comigo, com a minha vida. Aí orando, a pandemia chegou, os trabalhos da igreja foi diminuindo,
foi fechando as portas, e Deus me deu um sonho que eu tinha que comprar uma caixa de som. Ele falou, compra essa caixa de som, porque lá tu não vai ter oportunidade, mas na rua eu vou estar contigo. Aí eu fui, pedi uma confirmação a ele, fui no culto, cheguei no culto, um irmão, para minha surpresa, me deu um envelope e falou assim, faz o que Deus mandou tu fazer. Eu cheguei em casa, abri o envelope, era R$100. Eu falei, meu Deus, ele quer que eu compre mesmo esse negócio. Eu peguei e falei, vou lá na loja. Cheguei na loja, o negócio era R$1.000 a caixa de som na época. Eu falei, meu Deus, me deu 100. Aí eu peguei meu cartão e passei num cheque especial. Falei assim, Deus te proverá. Aí comprei aquela caixa de som e comecei a ir para as praças, porque lá onde eu morava tinha muita praça, tinha muita... Lá era a terra do podrão, a terra dos lanches, né? Então lá tinha a tal da batata de Marechal Hermes, então era famosa aquela batata. E eu falei assim, não tem lugar melhor para parar a caixa de som ali. Ali tem um público que não para de ter público, a madrugada toda tem gente comprando. E eu falei assim, vou botar no meu coração, vou chegar, vou trabalhar o dia todo, mas quando eu puder, meu horário, eu vou botar a caixa de som. Eu chamava as pessoas da igreja, ô irmão, vamos fazer um ar livre lá, tal, não sei o quê. Aí muitos se negaram, mas aí sempre vai alguns, né? E eu levava aquelas pessoas que queriam estar comigo. E tinha um irmão que ele era ex-traficante, esse aí era muito avivado. Ele era aqueles homens que gritavam na rua, sabe? Aqueles homens que gritavam dando glória alto. E eu falei assim, vem comigo, varão, vem. E ele foi, o único que queria vir veio. E ali a gente iniciou aquele trabalho na Batata de Marechal. E, para nossa surpresa, a região lá é uma região onde tem muita incidência de outra religião, né? Que é aqueles religião afrodescendente lá. Então é cercado dessas casas lá. Então, quando eu comecei o trabalho lá, acontecia muita coisa na rua. Acontecia muita coisa, muita afronta, muitas situações, né? Mas, pela glória de Deus, né? O nome do Senhor era invocado e eles tinham que dar, né? Eles tinham que respeitar a autoridade de Deus sobre a gente. E ali a gente fazia mesmo um trabalho lindo, né? Quando a gente começava a botar o louvor, começava a vir aquelas pessoas afrontando, a gente só fazia assim, ó, tá amarrado, amarrava a nossa frente, o público ficava assustado olhando e a gente aproveitava e falava assim, tá vendo, ó, o céu existe, o inferno existe, os anjos existem, os demônios existem. Deus está dando a prioridade para vocês verem o mundo espiritual aqui nesse lugar. E ali a gente fazia aquele trabalho de libertação, orava, e fazia pregação, apelo, chamava, e começou pessoas a levantar a mão, a querer receber esse Deus, né? E a gente começou a convidar essas pessoas para ir para a nossa igreja. A gente achava que era esse, né, o nosso propósito ali, e começamos a levar essas pessoas para a igreja, e não demorou muito tempo, me chamaram para uma reunião na igreja, os pastores mais antigos. Vou beber um pouco de água, estou muito nervoso. Então eles me chamaram para uma reunião, ligaram uma sala lá e ligaram um ar-condicionado na sala, perto da tesouraria, e era mais ou menos 5 pastores de 25 anos dessa igreja. E eles me sentaram assim e começaram a conversar comigo. Nós estamos sabendo o que tu está fazendo. Você comprou uma caixinha de som, né? E está pregando por aí. Vocês estão querendo vir comigo? Aí eles falaram assim, não, a gente chegou à conclusão que você é um rebelde. Aí eu falei, poxa, mas eu sou um rebelde porque eu estou pregando a palavra de Deus? Ele falou, tu é um rebelde. Eu falei, meu Deus.
Aí eu falei assim, não, rapaz, eu falei com o líder de missões, ele falou que eu podia fazer esse trabalho, porque ele não mora aqui, ele mora longe. E ele falou que ele me deu a bênção para me fazer isso. E ele falou assim, não, mas ele não está sabendo o que tu está fazendo não, tu está trazendo um monte de gente para cá. Tu está querendo aparecer, tu está querendo pular degrau. Eles falaram para mim que eu estava querendo pular degrau. Aí eu falei assim, não, irmão, eu estou aqui para adorar a Deus, só isso. E ali eles começaram a falar que eu era rebelde, eu falei, cara, ó, você está me chamando de rebelde toda hora. Então, se eu sou rebelde por pregar a palavra, eu vou continuar sendo rebelde, porque eu vou pregar. Aí eu peguei e saí, peguei a caixa de som e fui pregar. Aí eu chamei o líder de missões naquela semana, ele veio, falou para mim assim, não, sabe o que é, Ismael? Olha só, é o seguinte, eu moro bastante longe, né? Tu sabe onde que eu moro? Eu moro em Cosmos, né? E para Marechal é uma distância muito grande. Então, Ismael, faz o seguinte, você no dia 25 tu traz a tua caixa de som, que aí a gente vai fazer uma grande mobilização aqui da nossa igreja, aí tu vê o que tu faz lá com essa tua caixa de som. Aí eu, tá bom. Então ele falou assim que eu tinha que parar o trabalho até o dia 25. Aí eu peguei a caixa de som, botei do lado do meu sofá onde eu orava e comecei a orar para o dia 25, né? Porque eu aprendi, né, que a gente tem que estar sempre debaixo da vontade de Deus, né? A ovelha, ela tem que ouvir a voz do seu pastor e seguir ela. A palavra de Deus diz que a ovelha escuta a voz do seu pastor e segue. Sabe, as pessoas às vezes procuram igrejas, lugares, mas você tem que escutar a voz, da onde está saindo a voz, e você só tem que seguir. E ali eu fui, falei para o Senhor, no dia 25, quando eu ligar essa caixinha de som aí, que não seja a minha voz, que seja a tua unção, que você possa ir na minha frente, e que venha, né, tocar nos corações das pessoas que estão presas, que estão com pecado, que estão amarradas, que estão ali, Senhor, com dificuldades, né? Que o Senhor venha quebrar esses juncos aí, essas mentiras, essas coisas, Senhor, que o Senhor possa entrar com a verdade. E ali naquele dia 25, eu levei a caixa de som e liguei o louvor, e a gente foi fazendo um trabalho de evangelismo com a igreja, dando folheto. Aí chegou num determinado momento lá, o pastor falou assim, liga a tua caixa, faz alguma coisa. Não disse que tu prega nisso aí? Aí eu falei, posso? Ele pode. Aí eu olhei assim, tinha um prédio lá num lugar, eu peguei e liguei aquele prédio, a caixa de som. Aí quando eu liguei a caixa de som, eu escolhi um louvor, pedi a Deus, né, que me desse o louvor. Aí eu coloquei o louvor invadiu as casas. Invadiu as casas. E eu comecei a falar assim, se essa semana você se pensou que ninguém se importa com você, pois Deus mandou eu vir aqui dizer que Ele te ama. Ele te ama e quer mudar a tua história. Basta tu apenas crer, basta apenas tu entregar a tua vida a Ele hoje. Aí eu botava o louvor. Meu amigo, o prédio ficou tomado. As senhorinhas começaram a gritar e pedir que subisse, queria aceitar Jesus. E naquele dia foram, para a honra e glória do Senhor, 34 almas aceitaram Jesus. Aí eu fiquei muito empolgado. Muito. Eu nem dormi naquele dia. Aí eu falei para o pastor, me dá os nomes, os telefones dessas pessoas que aceitaram Jesus. Porque amanhã é domingo, nem que eu faça 10 vezes eu vou lá, eu vou buscar todo mundo para vir para o culto. Porque eles precisam vir para o culto, aceitar Jesus aqui. E aí o pastor, para minha surpresa, ele não anotou o nome de ninguém. E ele fazia aquilo mais de 20 anos na igreja. E eu falei para ele assim, pastor, poxa, 20 anos, como é que a gente passou a madrugada toda pescando, aí tu joga os peixes tudo no rio de novo? Tu não anotou, meu Deus, sabe assim, aquilo só saiu de mim.
E ali ele ficou meio que... Ele me olhou com muito medo. Eu senti que ele ficou ameaçado, assim, sabe? Mas então eu não estava com interesse de nada dele. Estava com interesse de fazer a obra de Deus. E dali em diante, as minhas oportunidades na igreja que eu tinha começaram a ser vetadas, né? A gente tinha o costume de chegar e orar antes do culto começar. Todos os obreiros ajoelhavam e oravam e o microfone ia passando por cada um. Mas toda vez que o microfone chegava perto de mim, a pessoa pegava e passava por cima de mim para outro. E isso foi constantemente acontecendo, constantemente. E aí, eu orei a Deus, falei, Senhor, por que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu só estou te adorando. E Deus falou, vai para a rua, eles não vão te dar oportunidade. Eu saía na rua, os homens falavam, irmão, Deus já te deu um negócio para tu fazer, faz, obedece a Deus. Aí eu, tá bom. Falei, vou fazer. Aí comecei a pegar a caixa de som e pregar. Aí eu chamava os irmãos da igreja, todo mundo, ninguém queria ir, mas aquele irmão avivado queria ir. E aí, eu convidei aquele irmão avivado para ir comigo, e a gente começou, e ele falou assim, vamos um negócio sério mesmo? Eu, o que é negócio sério? Ele falou, vamos nas comunidades, vamos nas favelas, na boca de fumo, lá que está o perigo. E ali eu comecei e comecei a botar o louvor, e começava a chegar lá junto com ele, na frente dos garotos, vendendo nas bocas de fumo. E o louvor ia tocando daqueles jovens. Os jovens iam se aquebrantando, eles iam chorando, iam entregando a sua vida e pedindo oração. E a gente fazendo aquele trabalho. Aí os jovens começaram a querer ir para a igreja, visitar a igreja. Só que a situação foi ficando ruim, porque cada pessoa que ia atrás de mim, ficava mais estranho o povo, né, do altar da igreja, né? E ali a situação começou a ficar insustentável, porque a minha mulher começou a pregar na internet, e todo mundo começou a querer seguir ela. Aí falando, ih, rapaz, esses dois estão querendo pegar a posição de algum pastor aqui. E esse pastor, ele não era casado. E toda vez ele noivava e botava uma noiva, mas só que a noiva sempre fugia quando ia casar com ele. E ele se sentiu ameaçado, falou assim, pô, esse casal está pronto para fazer missão, eu sou o missionário daqui, o líder de missões, mas o casal está pronto e eu não tenho noiva. Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a montar um grupo, que ele já estava lá há mais tempo, e começou a falar, disseminar duas coisas contra a minha vida, que é a calúnia, a calúnia é a mentira, né? É a mentira que vai propagando. E a difamação. O que é difamação? É quando tu faz alguma coisa de errado, ele começa a potencializar, ele começa a difamar, que começa a falar para todo mundo alguma coisa que você está fazendo de errado. Ele falou assim, ele está em rebeldia, ele está pregando na rua, sozinho, debaixo de... Então, assim, Deus não está com ele não está seguindo a igreja. Então, ele começou a fazer esse tipo de situação contra a minha vida. Só que Deus, quanto mais faziam isso comigo, mais Deus aparecia, sabe? Porque pequenas atitudes, irmã, que eu fazia, geravam uma coisa muito grande. Que às vezes eu estava no estacionamento, conheci um irmão lá no estacionamento, aquele irmão era taxista, e ele começou a falar assim, ó, eu quero te levar numa igreja para tu pregar e tu levar essa caixa de som, para tu dar testemunho lá. E eu me acheguei àquele homem e comecei a ir para onde ele me levava, de táxi. E aí um determinado dia eu desci com ele lá, estava tomando um café na igreja, chegou um irmão e falou assim, rapaz, tu anda com cada um, cara.
tu está andando agora com esse homem. Ele falou até uma palavra pejorativa do homem, falou assim, esse paraibinha, para de andar com esse paraibinha. Aí eu falei assim para ele, irmão, poxa, me desculpa, mas assim, eu também não sou carioca, eu sou amazonense, eu nasci em Manaus. E quando eu cheguei aqui, muita gente me chamou de Paraíba, me chamou de tudo. Isso aí para mim não... Eu acho assim, um homem de Deus nem deve usar esse tipo de palavra, que nem pega bem, cara. Você é um presbítero que nem eu acho que não pega bem a gente falar assim, entendeu? E ele não quis saber não, ele falou, não, irmão, fica aí então, com o teu paraibinha aí. E eu, tá. Aí, aquele homem, para minha surpresa, ele me apresentou a mãe de um cantor famoso. E rapaz, aí eles me convidaram, a mãe do cantor famoso, em oração, a gente fazendo obra junto, orando, se apaixonou pela Laís, se apaixonou por mim, e começou e falou assim, não, você chamou a Laís de filha, e começou e falou assim, vai na minha casa, você tem que conhecer o cantor, tem que conhecer minha família. E a gente foi para a casa dela. Chegou lá, a gente estava lá e filmaram a gente, tudo, abraçaram a gente, trataram a gente com o maior carinho. E quando a gente voltou na igreja foi pior, meu amigo. Aí a gente não conseguia nem olhar para o nosso rosto. Rapaz, tu conhece aquele cara e tal, não sei o quê. Aí ficou um negócio pior. Só que eu falei assim, Senhor, o que tu está fazendo? O que tu quer fazer? Me botar em evidência? Assim, eu não tenho nada com isso. Eu estou aqui para o teu nome ser glorificado. O teu nome tem que ser glorificado. E foi ficando cada vez mais difícil, né, da gente cultuar na igreja, ficar na igreja, porque realmente começaram a inventar muitas histórias. E um determinado dia, um culto bem cheio, que era uma festividade da igreja, estava muito cheia, e uma irmã lá, ela entrou na igreja e ela ficou possessa, ela manifestou e começou a arrastar assim, com raiva, com fúria, se batia nos bancos de madeira, de forma muito dura, e falando muito forte. E o engraçado é que baixou os homens da igreja, os pastores da igreja, eles ficaram com muito medo. Eles aparentavam muito medo assim e ficaram tudo congelado. E eu falei assim, não vai ninguém? Eu fiquei lá olhando e eu falei assim, meu Deus, não vai ninguém ali? A mulher vai se machucar toda, não vai ninguém. Aí eu falei, eu vou lá então. Aí eu fui. Aí tinha ido um outro lá e falou assim, você nem me toca, que eu te conheço, eu sei o que tu faz. Quer que eu fale aqui na frente da igreja o que tu está fazendo? Aí o cara já pegou e recuou, com medo. Aí eu fui. Quando cheguei perto, ela falou, não, você não, eu te odeio e tal. Eu falei, está amarrado, ajoelha. Ela ajoelhou, fez tudo que foi ordenado. E em nome de Jesus, aquele espírito ruim saiu dela. E ali, meus amigos, eu não pegava o microfone, não fiz nada, mas a igreja, quando viu aquilo, meu amigo, todo mundo ficou, uns me abraçavam, outros, né, me admiravam, outros... E a igreja era bem grande. E a gente começou a fazer uma obra mais forte, né, de libertação. E o pastor em questão, né, começou a ficar mais nervoso, mais descontente, né? E o interessante é que a gente foi para meu Deus. A gente foi para o que eu queria falar, meu Deus? Eu queria dizer que o meu amigo, ele começou a me convidar
ir para várias igrejas, né? E ali eu começava a subir nos altares e não subia na minha, mas subia nos outros altares. Eu acho que aquilo incomodava. Mas a gente não estava pensando em nada, a gente estava só pensando em adorar a Deus. Aí passou um período, o Covid estava muito forte, né? Aí o Covid tinha passado, mas começou a dar nas crianças. E o meu filho foi acometido com a doença, né? Ele cometeu meu filhinho de 4 anos. Eu pedi para os irmãos da igreja, né, que entrassem em oração. E naquele período eu comecei a orar mais, buscar mais, porque eu falei assim, o que está acontecendo, Senhor? Eu e a minha esposa começamos a entrar num processo de... É como se a gente ficasse em autodefesa, né? A gente começa a buscar mais Deus para tentar se defender daquele ataque espiritual, que a gente achava que era um ataque espiritual ali, né, no nosso filho. E então, eu tomei a decisão e falei assim, não, o negócio tá muito difícil. Então eu vou fazer coisa pior, eu vou começar a entrar em todas as favelas, já que ele está me atacando, eu vou atacar ele. Aí eu peguei a caixa de som e fui para uma favela e falei, hoje eu vou ganhar uma alma para o Senhor. Eu botei o meu eu, sabe? Eu falei, hoje eu vou fazer um reboliço. E eu fui para lá e clamei, gritei, botei louvor. E naquele dia, todos os lugares que a gente passava, as pessoas se manifestavam dentro das bocas de fumo, jovens caíam com fuzil, endemoniados, e a gente orava por eles, e aquele negócio todo e tal. E quando eu estava terminando, depois de gastar a minha voz inteira e a bateria da caixa de som, eu parei assim e pensei, meu Deus, eu gastei minha saliva toda aqui, e ninguém aceitou Jesus. Eu falei que eu ia levar uma alma para o Senhor, e não consegui levar uma alma para o Senhor. Aí eu, cansado, peguei assim um folheto, tinha um jovem apertando um baseado assim, eu falei assim para ele, olha, jovem, aceita Jesus, larga isso aí, toma aqui. E ele falou assim, eu sou desviado, e eu vou para casa de... Olha, eu vou para casa de... Eu conheço essa igreja aqui, eu sei onde que é esse endereço. Eu vou lá. Só que muitas pessoas falam que vão e não vão, né? Aí eu falei assim, vai sim. Então eu falei assim, eu fiquei triste, né? Eu falei assim, poxa, eu gritei, clamei. Nada aconteceu. Eu não consegui levar uma alma para a igreja. Meu Deus. E eu saí de lá triste. E quando eu cheguei na igreja, para minha surpresa, no dia, aquele jovem veio para a igreja e trouxe mais 3 pessoas. E ali eu pude entender que Deus estava falando assim, que sem Ele nada a gente pode fazer. Ele estava dizendo assim, tu só fez entregar o folheto, e o meu espírito trouxe eles. Não é você que faz nada, sou eu que faço tudo. E ali aqueles jovens aceitaram o Senhor Jesus. Aí naquela busca incessante para Deus me revelar alguma coisa do meu filho, eu fui na Santa Ceia. Aí na Santa Ceia lá era um costume da igreja, que era uma coisa muito religiosa, que a Santa Ceia lá era uma coisa que, se você tivesse em pecado comesse, podia até cair maldição sobre a sua vida. Então era um lugar onde que não podia haver pecado, né? Senão não fazia nem parte daquele momento. Então naquele momento solene, né? Uma irmã se levanta e ela começa a marchar, começa a rodar, sapatear, fazer barulho. E ela vai na minha direção, na frente de todo mundo. Aí toda a igreja assistindo, ela vai, toca em mim. E eu tinha feito um voto com a Laís, era isso que eu queria lembrar. Eu e Laís fizemos um voto. Eu falei para a Laís assim, Laís, se Deus tirar o nosso filho desse leito, porque estava difícil a situação, doutor Morgado, toda vez que eu entrava lá, era um aparelho a mais colocado no meu filho. O meu filho começou a passar por aquele hemodiálise, aquilo acabava comigo. Eu entrava e falava, Deus, me bota no lugar, Deus. Eu pegava a palavra de Deus e falava, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou angustiado, Jesus.
Eu estou angustiado. E ali naquele hospital a gente começou a clamar, a gritar na frente do corpo do nosso filho, ali na frente dele no leito. Eu orava, gritava, clamava, a Laís clamava, gritava. E um dia a Laís orou uma irmã lá, uma pessoa. Na verdade, não era irmã, era uma pessoa lá. Ela pediu oração: ora pela minha filha, por favor, está aqui entubada. Aí a Laís orou, tal. Aí aquela menina pegou e convidou todo mundo num grupo, fez um grupo. Aí se tornou um grupo de oração dentro do CTI desse hospital. Toda meia-noite se reunia as mães com aquelas dificuldades, todas elas querendo um milagre, né? Se reunindo. E quando começou esse grupo, começou a acontecer milagre. Crianças começaram a sair de alta, mães saindo felizes, mães retornando para Jesus, todas elas aceitando Jesus, sabe? Pessoas desviadas, pessoas de outra religião, aquilo acontecendo. A Laís feliz, pregando, falando: não, eu sabia que tinha um propósito, a gente está aqui porque tem um propósito. A gente orando pelos filhos dos outros, os outros recebendo a vitória, e o meu filho ficando cada vez pior. Aí eu fiz um voto com Deus, eu falei: Deus, se tu tirar o Tiaguinho dessa, eu prometo para o Senhor que além de eu ir para a favela pregar a tua palavra, eu agora vou passar a ir para os hospitais. Eu vou comprar uma garrafa de café bem grande, fazer um cafezinho quentinho, e vou nas recepções de todos os hospitais públicos, vou escolher 2 hospitais por mês, eu vou lá, dou um cafezinho, pego o meu caderno de oração, anoto o nome da criança, anoto o nome do pai, vou no monte, oro e envio para ele para o Zap para mostrar que eu estou orando mesmo. Sabe quando eu falo, Senhor, eu faço, sabe? Quando eu peço para o Senhor ir na favela tal, é porque amanhã eu vou lá na favela e o Senhor vai estar comigo. O Senhor me conhece, Senhor, eu estou fazendo esse voto contigo. E no dia da Santa Ceia, aquela irmã marchou, sapateou, pegou no meu ombro e falou: filho, essa seta de enfermidade vai sair, eu aceito o teu voto que você fez comigo. Esse voto, você vai pegar esse teu filho, vai tirar ele daquele hospital nos teus braços, e você vai pregar nos altares, vai pregar nos hospitais, porque eu estou contigo. Poxa, meu irmão, pensa numa, né? Fiquei, meu Deus, aceitou meu voto. Mas para minha surpresa, né? Eu lembrei que o Senhor já estava falando comigo há mais de 2 meses, nesse texto que eu li. Deus já tinha falado comigo que o meu filho ia morrer. E aquela alegria que eu estava sentindo, de repente veio aquele estalo na minha cabeça: e não, a palavra que Deus te deu é outra. A profecia que essa mulher está te dando é uma coisa, mas a palavra é outra. Então, naquele momento, irmão, foi como se aquela denominação que eu fazia parte não fazia mais sentido para mim. Porque se eu, debaixo de Deus, eu falava a verdade para as pessoas, e uma pessoa me entregar uma mentira, então 2 dias depois o meu filho falece. Meu filho morre. Aí que o negócio começa, meu irmão. Aí se cumpre aquele versículo que o irmão leu no começo aqui, que o amor de muitos se esfriariam, irmão contra irmão. Aí se cumpre. Irmão, meu filho morre. Para minha surpresa, entra todos aqueles homens que faziam barreira contra a minha obra naquele lugar. Vem aqueles pastores, aquelas comitivas, vem tudo de terno e gravata para minha casa, que eu nem convidei. Eu chorando, a Laís chorando. Rapaz, o homem entrou com tanta alegria, sem brincadeira, o homem entrou com tanta alegria, pastor. Ele olhou para mim assim, eu sentado no sofá da minha casa, ele fez assim, ó. Bem que os pregadores dizem, né? A roda gigante girou. Ele quis dizer que ele estava lá em cima e agora eu estava lá embaixo.
que aquela fama toda que eu tinha não valeu de nada. Ele estava dizendo isso, jogando na minha cara. Aí eu olhei para ele, fechei meus olhos e falei com Deus assim: Deus, Tu me conhece, Deus. Ele não sabe o que é a dor de um pai, não, que perde um filho. O que Tu quer que eu faça, Deus? Aí Deus falou para mim assim: eu só quero que tu faça igual Davi. Me adora. Me adora. Aí eles foram lá no enterro do meu filho, fizeram um culto, prestaram o culto ali para aquelas pessoas que estavam ali, minha família, todo mundo. E nesse culto, eles tiveram que me dar a oportunidade, porque era o enterro do meu filho. E eles me chamaram: vem o pai, fala alguma coisa aí. E ele radiante, rindo, ele achava que eu acho que blasfemar, chorar, fazer alguma coisa, reclamar, né, da situação com Deus, né? E queria que eu me escandalizasse ali. Só que Deus falou para me adorar. Aí a Laís falou assim: canta aquele louvor assim, ó. Jó, como pode ainda adorar? Aí, meu amigo, no refrão, eu levantei os braços e adorei o Senhor. Eu falei assim: Deus, muito obrigado. O Tiago, pai, os 4 anos mais maravilhosos da minha vida foi essa criança. Eu só tenho a te agradecer. Essa criança, pai, foi uma bênção na minha vida, pai. Senhor, ele está indo aí para a tua glória. E em breve eu estarei com ele também e com o Senhor aí. Fica com meu filho, toma conta dele aí. Muito obrigado. E virei as costas e saí. O homem estava com a boca assim aberta, ficou com a boca aberta. A Laís falou mais algumas coisas. Aí eu fui para casa. Aí, para minha surpresa, à noite, bateram na minha casa 2 homens que estavam lá no velório, no enterro. Estavam 2 homens desviados, e eles falaram assim: cara, eu tinha que vir te ver. Aí eu: pode falar, meu amigo. Aí ele: não, rapaz, eu estava lá no enterro do teu filho. Eu vi quando tu levantou os braços e adorou, cara. Aí vou te falar uma coisa, cara, eu não sei se eu faria isso não. Mas uma coisa eu sei, Deus existe. Para um pai fazer isso, Deus existe. Eu vou voltar para a igreja hoje por causa dessa atitude. Aí o outro falou: eu também. Aí aqueles 2 homens aceitaram Jesus ali comigo. E eu falei assim para Laís: Laís, aqui nessa casa não dá para a gente ficar mais. Não dá mais para a gente ficar. Essa igreja, eles não têm o espírito consolador, eles não sabem o que é a dor de um pai enlutado. Eu vou pedir minha carta. Aí eu fui lá pedir minha carta. No dia seguinte, arrumei as minhas coisas e a minha família entrou numa reunião. Meu irmão, que não é muito bom das ideias, mas ele foi o mentor da ideia. Ele falou assim: ó, pai, o negócio está difícil, o Ismael perdeu o filho, o senhor está aí com uma possível doença grave, né? Então, vamos se juntar todo mundo, vamos alugar uma casa grande, vamos morar todo mundo junto, porque o Ismael não vai conseguir trabalhar com a cabeça que ele está. E se ele voltar para a casa dele, ele vai adoecer. Ele e a Laís vai ficar vendo ali o filho dele passar correndo ali na casa dele. Não. Vamos se juntar, vamos para um lugar. Aí a Laís falou: eu sei um lugar que é bom e barato. Vamos para Santo Aleixo. Aí, para nossa surpresa, eu falava assim comigo: olha, rapaz, igreja, nunca mais eu entro numa igreja. Esse negócio de igreja é coisa de família, é coisa disso, é uma panela daqui, panela de lá. Eu não entro nunca mais numa igreja nem para dar um glória. Eu vou na favela, eu prego, eu vou na esquina, eu prego, eu dou testemunho no trabalho, mas na igreja eu não entro, Senhor.
Só que a gente esquece que a gente não manda na gente. E o engraçado é que quando eu entrei por essas portas, o pastor Silas estava aqui em cima. A palavra foi direto no meu coração. E a gente alugou a casa na frente aqui dessa igreja. Então não tinha como eu não pisar nessa igreja. E aí a Laís, frequentando o culto, conheceu a Vanessa, o Wagner, e convidaram a gente para o PG. E eles receberam a gente com o maior amor e carinho, abraçaram a gente, levaram a gente lá para o PG. Aí tinha o Paulo Vinícius, a esposa dele. E foi uma benção, e começaram ali a escutar a gente desabafando, né? E o carinho dessa igreja, né? Porque olha só, gente, foi como se eu tivesse, imagina, eu estava bem espiritualmente, eu estava bem financeiramente, que eu tinha meu próprio negócio lá, e eu fechei as portas do meu negócio, saí do ministério, então eu falei assim, acabou minha vida, cara, não tem mais, acabou, Deus me reprovou, vai ver que eu estava de rebelde mesmo, era esse meu pensamento, eu estava, acabou, Deus não tem obra comigo não, acabou. Aí, frequentando aqui a igreja, o carinho de Deus, sabe, desempregado, sabendo da minha situação, o pastor Ricardo me chamou no cantinho, com toda a educação, falou assim, olha, vou te abençoar, vou te dar uma cestinha básica, todo mês, ó, até tu arrumar um emprego, meu filho, tá bom. Aí ele ainda me deu um envelopinho com um Xande. Então, assim, eles foram o maior carinhoso comigo, e eu fiz a minha mudança, né, que quando meu pai faleceu, além disso, o meu pai ainda falece, no ano que eu estou de luto, o meu pai ainda não suporta o tratamento do câncer e falece, morre. Então, pensa no tamanho de um buraco no coração. E ali aquela dor, né? Aí eu fui me mudar, a geladeira, quando eu vou mudar, a geladeira para de funcionar. Aí eu, e agora? Meu Deus do céu. Aí mais um anjo da igreja, Jaime Júnior, me deu a geladeira dele, está lá na minha casa até hoje, eu estou usando ela. Uma benção. O que eu posso falar mais dessa igreja? Fala. Ó, aí me convidaram com 15 dias de luto para participar de um projeto. Eles tudo sorridente me convidaram para um projeto. Eu falei, que projeto? Meu filho faleceu, eu nunca mais vou rir. Eu nunca mais vou rir, Laís. O que eu vou fazer nesse projeto, rapaz? É muito pesado que a gente passou, nunca mais. E aí convidaram a gente para o tal do projeto, Metanoia Radical. E eu nunca fui tão amado. O pastor Silas fez de tudo ali, sabe? Cuidou dos mínimos detalhes, sabia da minha história. Aquilo que aquela igreja doente não fez comigo, essa igreja saudável fez por mim. Sabe a importância, você sabe a importância que você tem de levar o nome de Jesus no teu coração? Você sabe a importância que você carrega? Sabe a importância dos teus atos? Os nossos atos pesam muito. É aí que mostra o teu valor, é aí mostra se tu tem isso aqui no teu coração mesmo, se tu pratica isso aqui. É a atitude, Deus quer ver a atitude da gente. Aí o interessante é que a gente fez o projeto e saiu rindo, cara. E eu falei assim, meu Deus, se cumpriu aquela palavra que está escrito, né? Que até o luto salta de alegria na presença de Jesus. Falei, meu Deus. Aí eu lembrei, sabe do quê? Que eu pegava a caixinha de som, chegava nos lugares assim, na época da pandemia, botava o louvor e falava assim, tem muita gente chorando à toa. Existe um Deus que é maior do que o luto,
é maior do que a porta fechada, é maior do que o Covid-19, é maior do que todos os problemas, Ele é maior. É só você acreditar. Deixa eu orar por você, deixa eu orar com você. Aí as pessoas levantavam a mão e pediam oração. Mas só que pregar é uma coisa, viver é totalmente diferente. E eu posso hoje dizer, irmão, através dessa igreja, através desse pastor, através desse ministério, eu posso dizer que ele é maior do que o luto. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Você foi edificado por esse testemunho? Esquece o que ele falou da outra igreja, mas de Deus. Mas não tem como ele dar o testemunho dele sem falar de onde ele veio. Mas de Deus, o que Deus fez na vida dele. Você vê que às vezes está dentro de uma igreja chamada evangélica, as pessoas se levantam em nome de Deus e falam em nome de Deus sem ser de Deus. Sem ser de Deus. Essa igreja aqui, ela é de Deus. E falei isso no início. Ela é de Deus porque essa igreja ela está firmada na palavra que é de Deus. A palavra dele, a verdade. Essa verdade que sustenta um ministério. Cristo, ele é a base, ele é o fundamento dessa igreja, ele é o cabeça dessa igreja. Nós somos o corpo. Somos falhos, somos pequeninos, não somos perfeitos, mas nós somos uma igreja bíblica, evangélica, que prega a transformação, acredita em milagres, acredita que Deus ressuscita mortos, que faz milagres, que cura, mas nem todos os mortos Deus ressuscita, nem todas as doenças, nem todos os doentes Deus cura todas as doenças, mas nem todos os doentes Ele cura. Está aqui uma prova. Deus poderia ter curado Tiago? Sim ou não? Deus não curou. E a gente não entende por quê. Está aqui um pai, uma mãe que está ali, que perdeu o Tiago. Mas Deus não curou o Tiago. Tem propósito. Eu falei para ele, tem propósito, a gente não entende. Hoje eles entendem que o luto, que Deus é maior do que o luto. Isso é um testemunho forte. O testemunho forte deles é esse, que Deus é maior do que o luto. Eles voltaram para esse Deus que é maior do que o luto, que conforta, que consola, que exorta, que disciplina, mas é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Tiago está na glória com o Senhor. E nós, se quisermos ir para lá, temos que estar firmado na palavra. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, confessar pecados, reconhecer erros, e é isso. Vamos ficar de pé?